Que é vontade de não é de dizer. À doutora Dulce Sousa, olá. Não dorme em serviço, também podemos dizer. Em serviço não dorme. Muito bom dia, doutora Dulce Sousa. Ora, Mas cuida do sono de muita gente. Se as mulheres têm mais longevidade, isso levar-nos imediatamente a uma primeira conclusão básica, que seria, então é porque dormem mais. Mas parece que não é? Não é assim tão linear quanto Pois isso. não. Não é. Há estudos que até nos dizem o contrário, que as senhoras que dormem em média menos 5 horas, 5 horas e meia, têm 2 vezes mais probabilidade de durar menos e envelhecem mais rapidamente. Isto é um estudo muito recente, é 2009, 2010. Porquê? Porque não entram numas fases profundas do sono, até podem dormitar e descansar mais, mas não regeneram tanto o corpo. E nós vemos cada vez mais senhoras a ter doenças que até há uns anos atrás eram só dos homens, nomeadamente os infartos e os AVCs, que também davam mais aos homens do que às senhoras. E agora não. Nós temos muitas mulheres que também têm infartos com idades muito jovens, na casa dos 50 anos. E muitas vezes eu estou a fazer um estudo nesse sentido que mostra que a falta de sono, de má qualidade de sono, faz com que as pessoas, nomeadamente as senhoras, tenham pior qualidade de vida, menos durabilidade. As demências também prevalecem mais nas senhoras, a ansiedade, a depressão. As mulheres, se nós fizermos um estudo entre a Sónia e o Jorge Gabriel, fazemos um estudo de sono, vamos a uma polissonografia, vão passar um dia a São João, ou melhor, é uma noite, fazem São João, sim. E o que acontece é que se nós olharmos para o exame de um e o exame do outro, nós não vemos características diferentes no sono da mulher e no sono do homem. Em termos elétricos é igual, mas é a única coisa que é igual. Então. Porque todo o resto, quer a causa... Também é natural, não é? Olha-se para um e olha-se para o outro e diz, a Bela e o monstro. Vá, diga. Sim, mas para além disso... Para além disso, se pegarmos, não há diferenças propriamente entre um estudo por exemplo, se pegar nas análises de um e do outro, nós podemos ver quanto mais hormonas tem o outro, vez como é de uma senhora e de um senhor. Mas em termos de estudo de sono, não. O que acontece é em termos genéticos e em termos culturais. As mulheres têm um sono completamente diferente do homem, nomeadamente em termos de fases. Dorme muito mais levemente. Começa logo no período menstrual. Quando começa, com as alterações hormonais, normalmente fica com um sono mais leve. E há muitas jovens muitas senhoras, mas estou a dizer muitas jovens, que começam a ter o período menstrual e sentem-se uma semana antes. Sim. E é terrível. Mesmo algumas universitárias sentem-se muito mal. Têm alterações... Com mais alerta? Muito mais alerta. Não conseguem entrar em sono profundo. Portanto, estão ali naquela fase 2 de dormitar. Quando entram no sono, sonham muito e as pessoas às vezes acham que elas até têm um problema de sono mais grave, que elas falam de noite, elas mexem-se. Portanto, é um sono que não é reparador. As hormonas são muito mais ativas, elas têm muito mais calor, ficam muito mais irritadas, não conseguem trabalhar tão bem. No caso das estudantes, não conseguem concentrar-se, não conseguem estudar. Nas mulheres que já estão no ativo, não conseguem, ou conseguem, mas têm que fazer muito mais esforço para fazer as suas coisas. E nós sabemos que as mulheres têm, eu digo que é uma fórmula mágica, não é? Que é o ser mãe, é o ser, não é? Acumulam ser profissional. Exatamente. E se hoje em dia já é um bocadinho esbatido, não é tão esbatido. Normalmente os maridos ajudam as mulheres, não é? Não é as mulheres que ajudam os homens. Portanto, parte-se do princípio que a mulher tem que... E tem mesmo um trabalho mental muito maior de organização da casa, dos filhos, do trabalho e isso tudo. E isso... as mulheres têm 2 vezes mais perturbações de sono e também têm 2 vezes mais sonos maus, pesadelos. Porquê? Porque normalmente não conseguem relaxar tanto. Elas vão para a cama ainda com milhares de coisas para resolver e às vezes durante a noite é que... Chegam a uma conclusão. Doutora Dulce, estou a ver alguns braços 3 no ar. multidisciplinares, não é? Com perguntas, exatamente. A Isabel Monteiro é a nossa telespectadora que tem a primeira questão. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria saber o sono nas mulheres, se é diferente do sono dos homens. O sono das mulheres não é muito diferente em termos orgânicos. Se formos fazer um estudo, não é. Agora, efetivamente, é um sono diferente porque é muito mais alerta. Nunca consegue ter um sono tão reparador, ou dificilmente tem, do que os homens. Normalmente, os homens chegam à cama e 5 minutos depois estão a dormir. E a mulher ainda faz uma revisão. As senhoras não. Que se passou, as senhoras estão a fazer amanhã, a revisão do que se passou em casa, no que têm que fazer, nos filhos, como é que amanhã vão resolver as coisas. Normalmente levam isto para a cama. Isso faz com que elas tenham um sono muito mais perturbado, porque como estão muito ansiosas, como eu digo, ninguém dorme ansioso, mesmo que adormeçam,
estão ali naquela fase que diz do rem-rem. E estão sempre com eu costumo dizer, é um olho aberto e um ouvido alerta também, não é? Sim. Portanto, isso não faz com que elas tenham uma boa saúde mental nos dias seguintes, não tem. Natalina Lacerda, onde está? Olá, Natalina, faça favor. Bom dia, doutora. Bom dia. As mulheres têm um sono mais leve que os homens e por isso acordam mais cansadas? Exatamente. Precisamente por isso é que elas acordam mais cansadas. Porque para entrar nas fases profundas do sono, não é? Naquela que eu já tenho falado aqui, na fase 3 e 4, que é a fase que nos vai reparar o corpo. É quase como um hipermercado, não é? Durante o dia nós estamos alerta e à noite é que vai regenerar e repor tudo o que nós gastamos. Se as senhoras não conseguem entrar nessa fase, porque têm um sono muito mais levezinho, elas de manhã vão estar muito mais cansadas, quer fisicamente, quer psicologicamente. Disto dos bebés, sono de passarinho, não é? Exatamente. Que as senhoras, há muitas senhoras também que achaste o mesmo. Fernanda Terra, sim. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu pretendia saber se tem repercussão na saúde das mulheres e em que aspecto. Começa a ter, começamos logo pela parte da saúde mental ou emocional. As senhoras, se não descansarem bem, estão mais cansadas no dia seguinte. Estamos a falar em termos emocionais. Não têm tanta capacidade de resistência ao que vai acontecendo. Ficam mais irritadas, ficam mais sensíveis. Às vezes dizem, não se pode dizer nada. À mínima coisa ela explode ou então até chora, porque não tem controle emocional, porque não dorme como deve ser. Em termos físicos, como eu já disse, quer os infartos de miocárdio, portanto os chamados ataques cardíacos, quer os problemas de osteoarticulares, que as senhoras normalmente têm muito mais problemas de coluna ou de ossos. Porquê? Porque se não dorme bem, de manhã não vai estar regenerado. Os músculos vão estar cansados, as articulações ainda não se regeneraram, tudo isso vai ser muito, muito prejudicial. Em termos de obesidade também, se as senhoras dormirem, já não digo pouco, mal, nestas fases assim levezinhas, têm 3 vezes mais probabilidade de serem obesas, que acumula o resto tudo. O problema de diabetes, o problema de osteoarticulares, os problemas de insuficiência renal. Portanto, começamos a perceber que o sono é realmente muito importante, quer físico, quer psicologicamente. muito bem. Estão feitas as 3 perguntas, vamos ao trabalho que a imagens, doutora preparou. Vamos então espreitar o que aqui tem. Para vocês mulheres e para nós homens percebermos as vossas inquietudes. Ser mulher. Inquietude é muito simpático, não é? É simpático. Muito simpático. Muito simpático. Normalmente dizem maus humores, não é? É, não é? Pronto. Normalmente, as senhoras realmente sofrem, cerca de 1/3 agora das senhoras sofrem de insónia. Após a menopausa, isto com um desregular hormonal piora, mas não podemos pôr só a culpa nas hormonas. 50% realmente são das hormonas, mas 50% é da qualidade de vida. E nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso. Na gravidez, que também são as mulheres que passam por isso, não é? O primeiro trimestre da gravidez é complicado, porque as senhoras têm normalmente muitas náuseas, muito mais vontade de ir à casa de banho, mas no último trimestre só para 97%, ou seja, quase 100% das senhoras que estão grávidas têm perturbação de sono, com as complicações disso tudo. Se as mulheres dormirem mal, têm mais probabilidade de ter partos prematuros e partos longos, que não é uma coisa agradável nenhuma nem para a outra. E quando nós falamos no sono da beleza, da mulher, é mesmo. Não é? Não só no homem também, mas na mulher. Não é um mito, pois não. Não é um mito, não é? Todas nós sabemos que se dormirmos bem, a pele está muito mais relaxada, muito mais brilhante. Melhora o humor, porquê? Porque nós só quando estamos a dormir profundamente é que nós conseguimos produzir algumas substâncias que nos vão ajudar fisicamente e psicologicamente, nomeadamente a serotonina, que é chamada a hormona do prazer. E se nós dormirmos bem, dormirmos relaxados e acordamos com mais vontade de estar com os outros, não estamos tão... À mínima coisa já estamos a responder mal. Mas quantidade não quer dizer no sono qualidade. Não. Por isso é que eu digo... Isso também pode ser um mito, não é? Hoje vão deitar mais cedo para regenerar. Não servir de nada. Pode não servir de nada, porque pode estar naquela fase levezinha do sono em que está atento a tudo. Ouve os ruídos da rua, ouve os ruídos dos vizinhos, está sempre a olhar para o despertador. É isso que eu estava a dizer. Muitas senhoras, nós estamos a falar até de senhoras da terceira idade, que muitas delas têm solidão e recolhem-se mais cedo, passam muitas horas na cama e vão dormitando. Mas isso não é benéfico.
Aliás, nós estamos a ver que as senhoras, como eu estava a dizer, que as senhoras agora têm não só mais problemas que antigamente não tinham, porque não é sinónimo disso. Para a pessoa regenerar física e psicologicamente, tem que chegar às fases mais profundas do sono, tem que dormir, nem que durma, como eu disse, às 4, 5 horas, mas um sono, se acordar de manhã e acordar bem disposto, é sinal que passou por lá. Se acordar absolutamente exausto, é porque não chegou. Ou então teve espaços muito curtos nessa fase regeneradora, não passa por lá. E tem que dar desconto a si próprio, não é? Exatamente. E os outros têm que ser compreensíveis também. Muitas vezes as pessoas não percebem, às vezes os maridos não percebem. Eu digo os maridos que é normalmente dormem melhor que as senhoras. E dizem, eu não percebo, ela não dorme porque não quer, eu chego à cama e durmo logo. Aterro. Não é? Eu aterro. Ela não. E elas, por sua vez, eu às vezes quero falar, ele já está a dormir, não percebo como é que 5 minutos depois já está a dormir. Mas nesse facto, há bocado me perguntaram, o sono é diferente, mas é diferente devido a fatores culturais. Porque as mulheres são ensinadas ainda a estar sempre muito mais alerta, com os filhos, depois na adolescência também, quer dizer, é um trabalho pela vida toda, porque depois quando já estão numa idade adulta, os filhos agora cada vez saem de casa mais tarde, não é? Sim. Portanto, tem sempre... Depois vêm os netos e depois muitas vezes vêm também os pais que já estão numa idade, não é? Para eles tomar conta, portanto as senhoras têm sempre uma sobrecarga maior, quer seja muitas vezes com os pais, quer sejam com os sogros, normalmente é a esposa que vai tratar, não é? Portanto... Meus amigos, mãe toda a vida. Exatamente, sejam carinhosos com as vossas senhoras, percebam que elas têm um sono um bocadinho diferente. Mesmo quando dizem, mas ela dorme no sofá em qualquer altura. Mas não é suficiente. Como ela dorme até de mal... se deve evitar, não é? Exatamente. Não se deve promover Não, se fazer uma cestazinha depois do almoço, sim, 20 minutinhos... Sim. Não é por dar cá aquela palha a dormir, não é? Passam a tarde toda a acordar e a dormir, lá está, naquele sono rem-rem, que é muito... Sim. E depois de noite não conseguem dormir. Não há restabelecimento. Não há. A leptina, que também é importante em relação à obesidade, porque se nós dormirmos bem nas tais fases profundas, nós vamos produzir esta hormona que nos dá a sensação de saciedade, então não vamos estar sempre a petiscar, que é o que as senhoras muitas vezes fazem e depois acabam por engordar. Mas eu não como nada, não como um prato propriamente, mas petisca muito. Uma bolachinha atrás da outra, não é? As bolachinhas normalmente é meio pacote, e com um chazinho que vão bebendo também, que faz bem. Com açúcar. Que faz bem. Sim. A doutora, já me disseram no outro dia, a doutora disse que fazia muito bem beber. Sim, mas e beber o quê? Beber chá. E mais? Pois, é que eu tenho uns bolinhos que eu compro. Pois, para acompanhar com eu não disse isso, acho que nunca disse isso. Atenção também às alterações físicas, não é? Sim, reduz as linhas de expressão, porquê? Porque se nós dormirmos bem, nós conseguimos relaxar os músculos e de manhã não estamos com o corpo, o rosto tão vincado, não é? E conseguimos fazer a drenagem aqui. É uma das primeiras coisas que se dormirmos mal, nota-se logo nos olhos, não só nos papos. E também... para os maridos não acordarem e não dizerem quem é esta senhora que está a dormir comigo, não é? Não eras tu que estavas aí de manhã. Não eras tu. Quem é a senhora? Sim. Os olhos vermelhos, porque também não se regeneram, não é? Porque está sempre naquele movimento de acordar. E isto também é muito bom que estamos no verão. Combate a flacidez, dormir. Porquê? Porque a hormona de crescimento se produz durante a noite. E a hormona de crescimento não é só o que nos faz ser mais altos, é também... É também o que nos faz ter... Está aqui o rasgo. Muito obrigada. É o que nos faz ter também maior tónus muscular e faz remineralizar os ossos, ou seja, ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Daí eu há bocado dizia, uma das consequências das senhoras dormirem tão mal é elas também terem muito mais problemas osteoarticulares. Bom, e o próximo benefício também é ótimo para as mulheres, aumenta o metabolismo. Aumenta o metabolismo, um bocadinho ligado com aquilo. Umas coisas estão encadeadas na outra. E aumenta o metabolismo porque tem a produção da hormona da saciedade e daí eu dizer que as senhoras que dormem pouco ou mal, como dizia o Jorge Gabriel, vão dormir tanto, mas não chegam a um sono reparador, vão estando sempre a petiscar, porque têm necessidade de estar sempre a petiscar. Como dormem menos, estão mais tempo acordadas, comem mais, mas o próprio organismo também pede mais, não é? Aí depois, como estão cansadas, muitas vezes nem vão fazer as benditas caminhadas, que eu digo que agora está tão bom, porque estão cansadas, estão exaustas, não descansam. E também a nível do cabelo, se a pessoa dormir bem, o cabelo também, o couro cabeludo relaxa, é mais bem irrigado e nós também acordamos com o cabelo mais bonito. Ou seja, isto é só vantagens. Para dormir melhor?
Eu volto a dizer o exercício físico, as tais caminhadas. Juntem-se agora, façam várias caminhadas. Se vão, por exemplo, fazer as compras, saiam 1 ou 2 paragens antes, quer seja do metro, quer seja do autocarro. Agora está bom tempo, apanham luz solar, falam com as outras pessoas, conhecem outros sítios. Ingerir ferro. Normalmente as pessoas, quando estão muito cansadas, podem ter falta de ferro. E podem recorrer a quê? Quer aos legumes, quer aos frutos secos, por exemplo. Beber os 2 litros de água, sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Água, não precisam de água com açúcar. Sim. E água com açúcar também não relaxa ninguém. Que é, vou dar um copinho de água com açúcar. Não, não se dá água com açúcar. Não relaxa. É só beber água, por favor. Só beber água, por favor. Podem pôr umas gotinhas de limão porque tonifica, mas açúcar não. Respire. Respirar fundo, não é? Respirar. É o que eu digo. Inspira. Dar uns suspiros de vez em quando. Faz muito bem. O relaxar com alguma coisa que goste e o conviver. Saia, conheça outras pessoas, não se isole. A solidão também perturba muito o sono. E este é o último quadro que temos para ver? Julgo que sim. Sim, senhora. Doutora, muito obrigado. Ótimos conselhos. Julgo que já estão arranjados. Muito obrigada.